Estamos iniciando mais uma aula de biologia. Que Deus nos dê uma tarde maravilhosa com muitas bênçãos. Boa tarde a todos. Então, a nossa aula de hoje, ela vai falar sobre as regras de nomenclatura de Linneu e a diversidade biológica. No slide a seguir, vocês vão ouvir uma música e, posteriormente, nós vamos às explicações. Classe, ordem, ficofage, ficofage, família, gênero e também a espécie. Ficofage, ficofage, Linneu do sistema Nature começou a classificar os organismos em grupos hierárquicos e por táxons começou a chamar reino, filo, classe, ordem, ficofage, ficofage, família, gênero e também tem espécie. Ficofage, propôs as regras de nomenclatura. Em latim, espécie sempre em itálico, gênero com inicial maiúscula e o epíteto sempre com inicial minúscula. Reino, filo, classe, ordem, ficofage, ficofage, família, gênero e também tem espécie. Ficofage, ficofage, primeiros reinos, plantas e animais. Depois incluíram maneira fungi e protista. São esses os 5 principais. Mas a ciência está sempre em constante mudança. Reino, filo, classe, ordem, ficofage, ficofage, família, gênero, também tem a espécie. Ficofage, ficofage. Caro educando, o jantar está servido. Em um jantar foram servidos arroz, feijão, bife com molho de cogumelos e salada de alface. Como sobremesa, um bolo feito com ovos, farinha de trigo, fermento biológico e açúcar. Para os que não gostam de bolo, havia iogurte natural, preparado com leite fermentado. Todos os pratos desse cardápio contêm organismos, ou partes deles. Então vocês podem perguntar, professora, mas o que tem a ver o cardápio com as regras de nomenclatura de Linneu e a diversidade biológica? Fiquem atentos que logo vocês vão descobrir. Olá, estaremos juntos nessa grande aventura. Para que e por que classificar? Você consegue perceber a variedade de espécies encontradas nesse cardápio? O que você sabe sobre esses organismos? Então, vocês fiquem atentos, porque o exercício está dentro dos slides. Aqui nós vamos ter a primeira parte do nosso exercício, ok? Então, observe. A partir da leitura anterior, que foi a leitura do cardápio que a gente acabou de falar, faça uma avaliação da diversidade biológica presente no cardápio. Tente descrever e agrupar os organismos seguindo alguns critérios, tais como características morfológicas, características fisiológicas
e características comportamentais. Então, o que você vai fazer? Você vai anotar suas observações, ok? Momento interação. Use os conhecimentos adquiridos ao longo de sua aprendizagem para verificar as semelhanças e diferenças dos grupos de espécies que você conseguiu reunir. Agora é hora de discutirmos suas observações. Segunda parte do nosso exercício. Quantos grupos conseguiu formar? Existem outras possibilidades para novos agrupamentos? Como podemos ter certeza de que esses critérios adotados são válidos para realizarmos comparações entre os seres vivos de espécies diferentes? Existe um critério melhor ou único que poderia ser adotado para todos os estudantes? Então, observe que nós estamos falando lá do cardápio do slide anterior, ok? Chegou o nosso momento diário de bordo. Mas vocês podem perguntar, professora, mas o que é um diário de bordo? Gente, um diário de bordo nada mais é do que você utilizar um editor de texto como o Word, por exemplo. Ou se você não tiver o Word, não tiver um computador, você pode fazer o quê? Você pode utilizar a página do seu caderno e colocar o nome diário de bordo classificação, ok? Então, desenvolva suas habilidades. Você poderá fazer e acompanhar os registros de todas as observações e pesquisas durante o nosso estudo. Então, é aqui que vocês vão anotar todas as observações que fizerem durante os estudos desenvolvidos nesta aula, ok? Lembre-se de que você é o sujeito ativo de sua aprendizagem. Não esqueçam disso. Classificação dos seres vivos. Observe que a necessidade de reunir os seres vivos em grupos e conhecer suas semelhanças e diferenças é algo comum no nosso dia a dia. A distinção informal dos seres vivos perde-se no tempo e na história da humanidade. Observa que se nós pensarmos, se alguém perguntar a respeito de uma lagarta e uma formiga, você automaticamente faz essa relação, você lembra das características de uma lagarta ou das características de uma formiga, por exemplo. Você consegue distinguir, mesmo que você não conheça nada de sistema de classificação, você é capaz de distinguir perfeitamente esses dois seres vivos, ok? Então, vamos ver um pouco da história da classificação, certo? A história da classificação é tão antiga quanto o próprio homem. Ao longo do tempo, diferentes maneiras de classificar os seres vivos foram sendo substituídas. Não necessariamente por serem certas ou erradas, mas sim porque novos conhecimentos decorrentes dos avanços científicos e tecnológicos permitiram entender melhor as relações evolutivas dos seres vivos. Então agora vamos revirar um pouco o passado, para entendermos um pouco mais da história da classificação. A história revela grandes personagens que se destacaram em seus estudos e observações sobre a classificação biológica. As primeiras tentativas surgiram na Grécia Antiga, por Aristóteles, de 348 a 323. Demonstrou uma visão avançada utilizando critérios como a organização corporal para dividir os seres vivos em grupos. Observem que isso aí para a época era um estudo muito avançado. Muitos anos depois, o sueco Carl Linné, 1707 e 1778, conhecido no Brasil como Linneu, apareceu com ideias que iriam mudar o rumo da ciência moderna. A publicação do seu livro Systema Naturae, em 1758, apresentou propostas detalhadas de suas pesquisas. Momento interação. Atenção para mais uma parte do nosso exercício. Salve no seu diário de bordo. E por falar em grandes personagens da história da classificação,
Que tal você também revirar o passado? Pesquise em livros, em sua casa ou internet a vida desses homens. Copie a tabela a seguir e preencha com as informações que você encontrou. Então, nós temos aí a tabela. Nós temos dois grandes personagens, que foi Aristóteles e Linneu. Aí nós temos para você pesquisar país de origem, tanto de Aristóteles como de Linneu. Nós temos principais fatos históricos e científicos da época, de Aristóteles e de Linneu. E ainda nós temos contribuições para a ciência e sociedade. Ou seja, que contribuições Aristóteles e Linneu trouxeram para a nossa sociedade? Então, isso vocês vão pesquisar, vão preencher a tabela e aí está respondida mais uma parte da nossa atividade, ok? Então, agora vamos construir uma linha do tempo. As descobertas científicas são resultantes de diferentes maneiras de pensar. O conhecimento produzido por pessoas que disponibilizaram seu tempo e mostraram dedicação merecem ser valorizados, certo? Por isso, é interessante que você navegue na internet e procure mais informações sobre a classificação biológica ao longo do tempo. Observe aí mais uma parte do nosso exercício. Agora, aproveite sua pesquisa e construa uma linha do tempo sobre a trajetória e progresso da ciência na classificação dos seres vivos. Nela, você poderá evidenciar os seguintes itens: nome do pesquisador, ano da realização do trabalho e proposta de classificação. Então, você vai pesquisar os cientistas, ou seja, os pesquisadores que se propuseram a dar nome aos seres vivos. Então, você vai fazer isso aí. Lembre-se de que o conhecimento científico e tecnológico é resultado de uma construção humana. Por isso, é passível de mudanças, ok? Não esqueçam disso. Então, é hora de analisar a atividade, certo? Como você pode perceber, a classificação dos seres vivos é um tema complexo e frequentemente controverso. Ao longo da história da ciência, apareceram outras propostas de sistema de classificação. Os avanços tecnológicos e a aquisição de novos conhecimentos vêm possibilitando novos ajustes e mudanças. E aí, como ficou sua linha do tempo? Vamos lá, temos muito mais para ver. Linneu e o sistema binominal de classificação. Observe, Linneu propôs um sistema de classificação com tanta eficiência que suas regras são adotadas até hoje. Trata-se da nomenclatura binominal, que atribui 2 nomes a cada espécie de ser vivo. Então, o primeiro refere-se ao nome genérico, que deve ser escrito sempre com letras maiúsculas. E o segundo ao nome específico, que escreve-se com letra minúscula. É possível que você conheça alguns nomes específicos. Os nomes científicos são escritos em latim ou são latinizados. Então, vamos observar as regras de nomenclatura para que você possa entender um pouco melhor. O nome científico deve se destacar no texto em que aparece, seja pela impressão itálico ou grafado. Ele é a identidade do ser vivo. A tabela abaixo mostra alguns exemplos. Então, vamos lá. Vamos à tabela. Então, olha só, o nome popular e o nome científico, certo? Então, o lobo, o nome popular, lobo. Nome científico, Canis lupus. O gato, então, o nome popular, gato. Nome científico, Felis catus. O milho, Zea mais. Minhoca, Veretima havaiana. E o pau-brasil, Caesalpina estinata.
Então, como você pode observar, a grafia do nome ela é diferente no nome popular para o nome científico, certo? Taxonomia. No sistema de Linneu, a unidade básica de classificação é a espécie. A partir daí, outras categorias foram adotadas, obedecendo uma hierarquia. Como você pode observar na imagem ao lado, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Lembram lá da paródia do início do slide? Reficofage? Pois então, aí está. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. De uma forma mais abrangente, nós temos quem? Nós temos o reino. E aí isso vai afunilando, né, com o filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, espécie é o quê? É grupo de populações capazes de se cruzar e produzir descendentes férteis. Então, isso é chamado de espécie. Aqueles indivíduos da mesma espécie que cruzam e formam descendentes férteis. Lembrando que animais de espécies diferentes, eles podem até se cruzar, mas vai acontecer um caso de híbrido, que isso a gente vai ver em próximas aulas de genética, ok? Então, para que vocês compreendam melhor, temos aqui um exemplo de classificação da espécie Canis familiares, né? Que é o nosso cão doméstico, o cachorro, esse que a gente tem em casa. Qual é o reino? O reino é animalia, certo? Porque ele pertence ao reino dos animais. Filo, qual é o filo? É o cordata, certo? Porque ele possui notocorda. Subfilo, vertebrata. Por quê? Porque o cão possui vértebra, ou seja, possui osso, certo? Classe mamália, porque pertence aos mamíferos. Ordem carnívora. Os cães se alimentam de quê? Se alimentam de carne, certo? E a família Caninidae e o gênero Canis. Qual é a espécie? Canis familiares. Então, aí nós temos um exemplo da classificação de canis familiares, ou seja, do cachorro, do cão que nós temos em nossas casas, ok? Então, vamos observar a classificação no cotidiano. Imagine que grande contribuição nos prestou Linneu. Vamos ver, na prática, a importância e a utilidade da nomenclatura binominal. Observem o seguinte: um biólogo chinês recebeu um e-mail em português, citando a importância de uma espécie de planta, conhecida pelo nome de macaxeira, na alimentação humana. O biólogo chinês não entendeu qual era a espécie da planta a qual o e-mail se referia. Então, continuando aqui a classificação no cotidiano, observa que aqui tem mais uma parte do nosso exercício. Você topa desfazer essa confusão? Reescreva o e-mail, desta vez com cuidado, para que o biólogo chinês entenda tudo direitinho. Agora coloque em prática o que aprendeu sobre o nome científico das espécies. Navegue em sites de busca e descubra os nomes populares da macaxeira em cada região do Brasil. De quebra, anote uma receita daquelas bem deliciosas, cujo ingrediente principal, claro, seja a macaxeira. Redija uma mensagem dando todas as informações necessárias para que o biólogo chinês saia dessa confusão. Então, essa parte é com vocês. Reflexão. O sistema de classificação de Linneu revelou-se muito útil, pois permitiu resolver confusões comuns que aconteciam na identificação dos organismos. No entanto, o progresso do conhecimento científico, particularmente com relação aos estudos da genética e da evolução, levou a uma nova reformulação na classificação dos seres vivos. Você acha que a ciência é absoluta?
Pense um pouco antes de responder. Então, vamos continuar o nosso estudo para descobrir essa resposta, ok? Então, agora vamos falar um pouco sobre a sistemática filogenética. A sistemática é o ramo da biologia que investiga as possíveis relações de parentesco evolutivo entre as espécies. Portanto, é necessário desmistificar a ideia de que classificar é apenas dar nome aos seres vivos. A filogenética, ou cladística, começou a ganhar a preferência dos estudiosos e cientistas a partir de 1966 e é o sistema de classificação mais aceito atualmente. A sistemática é uma das áreas da biologia que mais cresce. As relações filogenéticas entre os grupos de seres vivos podem ser representadas por diagramas na forma de cladogramas ou árvores filogenéticas. No exemplo ao lado, as bifurcações A, B e C indicam o processo em que uma espécie ancestral origina uma nova espécie. Então, se você observar aí o cladograma, você vai conseguir observar aí as bifurcações A, B e C, certo? Então, os ramos de um cladograma representam o aparecimento das novidades evolutivas ao longo do tempo. Se fizermos uma observação nesse cladograma, podemos observar o ramo X e o ramo Y, certo? Então, os seres pertencentes ao ramo X e ao ramo Y, os seres com certeza terão grandes diferenças. Quando a gente observa no ramo Y, aqui o C e o D, nós temos o quê? Nós temos grupos irmãos. Por quê? Porque são os indivíduos que estão mais próximos nessa linha evolutiva, certo? Olha só que maravilha, temos agora o desafio. Examinando a árvore filogenética. Então, olha só, esperamos encontrar maior semelhança entre os genes de quais grupos? Isso é vocês que vão me responder. Respondam corretamente, estou aguardando. A resposta desta pergunta vocês vão me falar na próxima aula. Por hoje eu só quero dizer obrigada, Deus, por tudo. Agradeço a todos por mais uma aula. Muito obrigada e fiquem com Deus. E não esqueçam de estudar, ok? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Podem perguntar.